A guerra da Rússia na Ucrânia já dura mais de 50 dias. O ditador russo Vladimir Putin esperava uma vitória rápida, com a fuga, a renúncia ou a queda do presidente Volodymyr Zelensky. Uma ação de comandos tomaria os principais prédios do governo de Kiev. Havia uma proclamação de vitória pronta para o dia seguinte. A televisão chinesa chegou a anunciar a fuga de Zelensky, citando como fonte o exército da Rússia. Putin pretendia instalar um governo fantoche, possivelmente com o ex-presidente Viktor Yanukovych, que renunciou em 22 de fevereiro de 2014, diante da revolução da Praça Maidan, a Praça da Independência, no centro de Kiev, iniciada quando ele rompeu negociações com a União Europeia em 21 de novembro de 2013. O sonho ucraniano é se tornar uma nação moderna, europeia e democrática e virar uma Polônia, e esta é a maior ameaça à ditadura de Vladimir Putin na Rússia. Se a Ucrânia virar uma democracia, por que a Rússia não pode seguir o mesmo modelo? Aquela imensa coluna de caminhões, tanques e blindados de mais de 60 quilômetros que a gente viu no início da guerra seria uma força de ocupação que não esperava encontrar uma resistência feroz. É isso que Putin deve ter dito ao ditador chinês Xi Jinping quando os dois se encontraram em 4 de fevereiro, no dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing. Eles prometeram criar uma parceria ilimitada entre China e Rússia. O plano A de Putin fracassou. 52 dias depois da invasão, a Rússia é acusada de crimes de guerra. Mais de 900 cadáveres foram encontrados nos arredores de Kiev. 2/3 das crianças ucranianas tiveram de sair de casa. A Organização Mundial da Saúde registra mais de 100 ataques a hospitais e unidades de saúde. O líder da oposição e principal aliado de Putin na Ucrânia, o oligarca Viktor Medvedchuk, foi preso. A Ucrânia quer usá-lo numa troca de prisioneiros de guerra. O presidente Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, acusou a Rússia de genocídio, mas ressalvou que cabe aos juristas decidir se há um caso a ser levado aos tribunais internacionais. O presidente da França, Emmanuel Macron, que falou pelo menos 17 vezes com Putin desde o início da crise, é o principal interlocutor do Ocidente tentando mediar uma solução diplomática para a guerra. Macron criticou a escalada verbal como contraproducente, mas a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, a OSCE, divulgou relatório apontando violações da Rússia ao direito internacional humanitário. O enviado especial dos Estados Unidos junto à OSCE destacou que as forças ucranianas atacaram civis e unidades de saúde, o que caracteriza crimes de guerra. A Ucrânia venceu a Batalha de Kiev e acaba de afundar a nau capitânia da frota do Mar Negro, o cruzador Moskva, que disparava mísseis de cruzeiro e tinha capacidade nuclear. É o navio que atacou uma ilha no início da guerra, quando, diante de um ultimato para se render, um soldado da guarnição ucraniana mandou o navio russo se fuder. A Rússia nega que o navio tenha sido posto a pique pelo inimigo, disse que houve um problema elétrico que causou uma explosão a bordo, mas afastou seus navios da costa ucraniana e bombardeou a fábrica dos mísseis Netuno em Kiev, a capital ucraniana, que não tinha sido atacada nos últimos dias. Até agora, cerca de 3.000 soldados ucranianos, entre 7 e 15 mil russos, morreram. Esses números devem ser vistos com cautela, porque foram anunciados por partes interessadas na guerra. Numa rara aparição pública, ao lado do ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em 12 de abril, Putin declarou que a causa da guerra é nobre, insistiu que está tudo bem e afastou a possibilidade de negociações em curto prazo por causa da acusação de crimes de guerra, que chamou de provocação. A Rússia intensifica a guerra no leste e no sul da Ucrânia. Zelensky fala no risco de um banho de sangue. O plano B de Putin é tomar as regiões de Donetsk e Lugansk, na bacia do rio Don, no leste da Ucrânia, onde a Rússia, que foram reconhecidas pela Rússia como repúblicas independentes, e criar um corredor terrestre pelo sul até a península da Crimeia, anexada ilegalmente em março de 2014, e talvez até o porto de Odessa, por onde saem 70% das exportações ucranianas. Odessa é uma cidade histórica, é a pérola do Mar Negro. Foi fundada em 1794 por Catarina II, a Catarina Grande da Rússia.
foi berço do motim dos marinheiros do encouraçado Potemkin, na Revolução Russa de 1905, depois da derrota na guerra contra o Japão. Derrotas em guerra causam revoluções na Rússia. A derrota na Primeira Guerra Mundial levou às revoluções de fevereiro, que derrubou o czar, e a Revolução de Outubro de 1917, que implantou o comunismo. Putin quer aproveitar o 9 de maio porque, afinal, afirma que a Rússia está lutando contra neonazistas. Se tomar toda a costa do Mar Negro, Putin transforma a Ucrânia num país sem saída para o mar, com um estado dilapidado, uma economia maniatada. A Ucrânia ficaria numa camisa de força, vulnerável a novas ofensivas militares russas. A Ucrânia já perdeu a saída para o Mar de Azov, com a queda de Mariupol, onde a resistência ucraniana está dividida em duas, e não consegue receber suprimentos. A Rússia anunciou a rendição de 1.026 fuzileiros navais ucranianos em Mariupol, mas o prefeito afirma que a cidade ainda resiste. O governador regional declarou que Mariupol foi varrida da face da terra. Mais de 90% dos prédios foram destruídos. A ajuda militar, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, deu à Ucrânia até agora, é insuficiente para o país vencer a guerra no sul, fundamental para que Putin não consiga a vitória com seu plano B. Os Estados Unidos estão enviando armas ofensivas à Ucrânia no valor de 800 milhões de dólares. A Rússia adverte para consequências imprevisíveis em mais uma chantagem atômica de Putin. Analistas militares entendem que a Ucrânia precisa de armas e equipamentos que deem maior agilidade à resistência diante das forças mais rígidas e pesadas da Rússia. A Ucrânia precisa de helicópteros de combate, de Humvees, aqueles jipões militares armados, sistemas de lançamentos de múltiplos foguetes e todo tipo de drones. Os drones da Turquia estão fazendo grande sucesso nesta guerra e os Estados Unidos têm drones kamikazes e inteligentes. Na frente política e diplomática, os presidentes da Polônia, da Letônia, da Estônia e da Lituânia foram a Kiev encontrar Zelensky, mas o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, foram vetados. O líder ucraniano considera a Alemanha leniente com Putin e Orbán aliado do líder russo. Steinmeier é muito próximo do ex-primeiro-ministro alemão Gerhard Schröder, que faz parte da direção da companhia estatal de gás russa Gazprom, que construiu um gasoduto Nord Stream 2 para levar, no valor de 11 bilhões de euros, para levar o gás natural da Rússia para a Alemanha. O governo alemão já anunciou que não vai usar o gasoduto como retaliação pela invasão da Ucrânia. A Finlândia e a Suécia devem decidir nas próximas semanas se pedem para entrar para a OTAN. O ex-presidente e ex-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, advertiu que se a Finlândia e a Suécia entrarem para a OTAN, a região do Mar Báltico vai deixar de ser uma área livre de armas nucleares. A Rússia e a Finlândia têm uma fronteira comum de 1.340 quilômetros. A Rússia instalaria armas nucleares do seu lado da fronteira. Para a primeira-ministra da Lituânia, Ingrida Šimonytė, a ameaça não é nenhuma novidade. O ministro da Defesa da Lituânia, uma ex-república soviética que faz parte da OTAN, afirma que a Rússia já tem armas nucleares em Kaliningrado, um enclave russo a 100 quilômetros da fronteira lituana. O chanceler da Áustria, Karl Nehammer, foi o primeiro líder ocidental a visitar Putin desde o início da guerra, mas não foi uma visita amistosa. Ele alertou o Kremlin que não tem como vencer esta guerra e que a Rússia pode ser processada por crimes de guerra. Putin não respondeu à proposta de negociar diretamente com Zelensky na Turquia. No impacto econômico, o produto interno bruto da Ucrânia deve cair 45% com a guerra e o PIB da Rússia 11% com as sanções internacionais, pela avaliação do Instituto Peterson para a Economia Internacional, com sede em Washington. A Organização Mundial do Comércio estima que a economia mundial cresça
de 0,7 a 1,3 ponto percentual a menos em 2022 do que cresceria se não houvesse guerra na Ucrânia. A inflação chegou nos Estados Unidos, chegou a 8,5% no varejo e 11,2% no atacado, é a maior em 40 anos. A inflação está em 7% no Reino Unido, em 7,8% na União Europeia, 10% na Espanha e 11,3% no Brasil. No Peru, houve pelo menos 6 mortes em 2 semanas de protesto contra a alta nos preços da comida, dos combustíveis e dos fertilizantes. A popularidade do presidente Pedro Castillo caiu para 19%. Castillo não deve durar, já sobreviveu a 2 processos de impeachment, mas cai um ministro a cada 9 dias no Peru. No leste da África, a fome ameaça a Etiópia e a Somália, onde também há guerras civis, e o Quênia. A Rússia e a China apostam que o impacto das sanções, com o tempo, vai dividir a aliança internacional que impôs sanções à Rússia. A divisão pode vir com a eleição da candidata neofascista Marine Le Pen à presidência da França no segundo turno, em 24 de abril. Le Pen anunciou nesta semana as diretrizes de sua política externa que enfraqueceriam a União Europeia e a OTAN. A candidata da Reunião Nacional não fala mais em abandonar o euro, mas só condena a guerra no discurso, é contra as sanções, a Rússia é contra armar a Ucrânia, promete retirar a França do comando militar integrado da OTAN e quer uma reaproximação estratégica entre a Rússia e a Ucrânia para garantir a segurança da Europa. É uma proposta delirante. Madame Le Pen é uma antiga aliada de Putin que articulou um empréstimo de 9 milhões de euros de um banco russo ao partido dela para as eleições de 2014. Na época, o partido ainda se chamava Frente Nacional. É natural que os fascistas se apoiem. Inacreditável é ver a esquerda latino-americana, a esquerda autoritária latino-americana, apoiando o Putin simplesmente porque ele é contra os Estados Unidos. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me siga no Twitter e no Facebook, e no Instagram, no Facebook, colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até a próxima.